Nós vamos elaborando as coisas juntos. E eu vou fazer o seguinte, até para que eu possa repor com mais rapidez as aulas e possa estar mais disponível para vocês, eu vou passar os conteúdos, entendeu? À parte, como se vocês não tiver, como se eu estivesse enviando um PDF para vocês, tá certo? Como é que tem que ser isso, Tá certo. tem que ser aquilo. Não é que eu queira me livrar de vocês de forma nenhuma. Só que É porque tá apertado o tempo agora, né, isso, professora? exatamente. Eu entendo. Tá? Então, eu gostaria de não ter adoecido, eu gostaria de não ter perdido esse tempo todo. Foram 3 aulas que a gente deixou de ministrar, certo? Eu não vou pedir desculpa, porque isso acontece nas melhores famílias, entendeu? Ainda bem que Com a gente certeza. está aqui são e salvo, sobrevivemos. Ó, Diego. Oi, Diego. Ainda não entrou. E entrou sim. Não. Oi, Diego, como vai? Tudo bem? E Amanda, como é que tá o neném? Ainda tá conectando. Eu falo muito. Eu, Diego, já falei com você, mas aí você estava se conectando ainda. Como é que tá a Amanda, o neném? Tá bem, só tá bem enjoada, mas é normal. Continua? Sempre. Ah, Ah, legal. Agora. Você desculpa eu não ter respondido ainda o seu trabalho, entendeu? Mas eu vou responder, tá? E eu estou falando o seguinte, que eu estava falando para eles, que nós vamos colocar, vamos repor as aulas, e como o tempo está apertado, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aulas sem a presença de vocês, enviando os conteúdos. E vou usar a nossa aula, o nosso tempo de aula, né, para que a gente possa elaborar o trabalho, tirar todas as dúvidas. Você concorda, Diego? Tá. Sim, legal. Eu acho que é uma forma, entendeu? Porque eu deixei de ministrar 3 aulas, tá? Eu fiz as contas todas direitinho, foram 3 aulas. E a gente tem que repor isso. Eu nunca disse que não ia fazer, né? Mas tudo bem, vamos nós. E ninguém vai sair prejudicado, pode ter certeza, tá? Eu nunca deixei de fazer as coisas e não vai ser agora que eu vou começar a fazer. Mas vamos lá. Mas esse já está 100%? Graças a Deus, sim. O que bom. demorou mais foi o nariz. O nariz, só semana passada que realmente ficou melhor, porque o nariz incomodava muito, muito. Eu não perdi o olfato, não perdi o paladar, mas eu não conseguia respirar pelo nariz direito. E ele ficava escorrendo, entendeu? Horrível. É muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. Imagino. Miguel tá aqui, também ficou são e salvo, voltou do hospital. Aparece aí, Miguel. Aparece aí para dar... Cadê você, Miguel? Só a mãozinha. Não, parece aqui. Não, vem. Aparece aí, Miguel. Oi, pessoal. Tô vivo. Fala aí, Miguel. Miguel 100% também aí, ó. Graças a Deus, graças a Deus. Jovem agora, tá feito. Mas vamos lá. Olha só. O que vocês adiantaram nesse tempo? Acredito que nada, né? Mas tudo bem, dormir. Com certeza nada, professora. Eu não vou te mentir, não. Agora eu tô toda embolada nos trabalhos. Pois aí fica eu e o Diego mandando uma mensagem pro outro. Você fez aquele? Como que a gente faz esse? Então, vamos fazer o seguinte. Tá tenso? Tá tenso porque vocês querem. Porque podia ter sido feito diferente, entendeu? Mesmo eu doente, vocês podiam ter mandado trabalho, o Diego mandou, entendeu? Eu olhei o trabalho dele, foi o Júnior, teve um outro que mandou, teve um outro que me passou uma mensagem que ele está no interior do estado do Rio e que lá não tem internet. Nossa. E como é que ele pode... Ele estava assistindo as aulas, mas não estava conseguindo assistir às aulas. Eu não entendi muito bem. Não, a Camila mandou, o Marcelo mandou, como é que chama também? O Matheus mandou, certo? O Matheus não chegou ainda. O Marcelo, eu te falei que ele está de plantão hoje. A Camila mandou avisar que estava trabalhando, que não ia conseguir assistir a aula. Mas tudo bem. Depois ela vê. Tá? A vantagem de estar gravada é essa, né? Que você pode rever quantas vezes você quiser. Por exemplo, hoje eu fiz uma recapitulação para saber onde é que a gente tinha parado, tudo isso. Eu assisti todas as últimas aulas. Assistiu suas próprias aulas.
Não, mas é interessante, até para que você possa saber o que você falou, entendeu? Senão você fica meio que perdido, né? Fica meio, sei lá. Bom, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Onde é que vocês estão paralisados? Porque a última coisa que nós falamos foi a respeito da implantação, certo? Vocês não evoluíram, pelo visto, né? Não montaram o programa, não fizeram nada disso, não é isso? Então é complicado. Hã? Professor, eu te mandei o programa. Sei, eu vi. Você, eu sei. Eu sei. A implantação eu fiz. E a implantação eu fiz, eu posso te mandar agora por PDF. Tá, faz esse favor, então. Você vai mandar. Manda tudo que vocês tiverem, que é para a gente poder ir analisando, entendeu? Ir discutindo e até saber onde é que a gente pode ajudar melhor, né? Porque a minha preocupação é o tempo. Sim. E a faculdade não quer nem saber, né? Se você fica doente ou se você não fica doente, para eles, ó, não tá nem aí. Entendeu? Eu te encaminho amanhã, tá, professora? Porque eu tô pelo pacote de dados do celular. Alguém, eu acho que furtaram a minha rede de fibra aí em algum lugar. Eu tô sem Wi-Fi, eu tô usando o pacote de dados. Aí amanhã, quando tiver com o computador, aí eu passo tudo direitinho. Tá legal, sem problema. Sem problema. Que aí você é um caso especial, que você perguntou se podia se adiantar por causa da Amanda, não foi isso? Isso. A bichinha tá osso, mas tá indo. Já tá de quanto tempo? 3 meses? Não, vai completar ainda, tá de 10 semanas. Ah, tá. Então daqui a pouco passa esse enjoo. Ah, se Deus quiser, porque Não, ela me passa. acorda. Professora, ela é ruim comigo, professora. Ela me acorda para falar que tá passando mal. Ela, amor, o quê? Tô com cólica. Tá certo. Não. É só a mulher que tem que sofrer. O homem tem que compartilhar. Ela ainda tem você, cara. E tem gente que não tem nem isso, ó. Sério. Eu não consigo nem imaginar passar por tudo isso, sabia? É bem complicado. Sozinho é bem complicado. Olha só, eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei uma vez, mas vou mostrar de novo, tá? Um trabalho na íntegra. Como eu falei, não necessariamente vocês precisam chegar ao nível que o Fabrício chegou. Mas claro que eu aprendi outro dia uma coisa numa live que eu assisti, que eu achei muito interessante, dizendo que capricho é prosperidade. E esse negócio ficou na minha mente, entendeu? Capricho realmente é prosperidade. Você imagina quando você faz alguma coisa com capricho, elabora, pensa, aquilo parece que é muito mais do que um simples trabalho, concorda? Então, evidentemente, tá? Esse menino, como eu já falei, ele estava, não me lembro em que período estava, ele já estava num projeto que era um projeto comercial, eu não sei se ele estava devendo essa matéria. E ele, então, me perguntou, me parou num dia na faculdade e disse, olha, eu vou ter que me inscrever na sua matéria. Mas eu posso fazer a pesquisa da sua matéria e usar na matéria do professor Tranjan? Eu falei, não, só pode como deve. Eu acho que é perfeito. Porque tudo que antecede o projeto em si é a metodologia. Então, ele fez um trabalho muito bem elaborado, ele é extremamente caprichoso, e eu vou mostrar para vocês, então, o trabalho dele, entendeu? Para que vocês possam ver. Depois eu vou passar para vocês as fases, como é que você monta, essa coisa toda, que essas coisas é que eu estou dizendo que eu vou passar a parte. Mas eu vou mostrar agora o trabalho dele para vocês terem uma ideia, certo? E daqui, se vocês quiserem, a gente... Isso pode ficar na pasta? Não, né? Com a autorização dele, tem razão, o trabalho não é meu. Ele permitiu que eu usasse como material didático, entendeu? Mas eu não distribuição. Bom, não, mas tá gravado aqui. Você Mas eu acho que o senhor mandou, acho que a senhora tinha mandado esse trabalho no grupo, não tinha? Esse? Não, acho que esse não. Eu tenho uma leve impressão, mas eu não tenho certeza, eu tenho que olhar.
Tá, não, tudo bem. Mas você acha, então, que não é necessário mostrar? Não, pode mostrar, sim. Tá, Recapitular ok. tudo é bom. Deixa eu ver aqui, ó, que período ele estava. Deve estar em algum lugar. Tem que estar em algum lugar, cara. Onde é que tá? Ele tinha que botar projeto número tal, mas tudo bem. Ele não colocou. Só botou o nome dele, etc e tal. Passa para ver se... Só para saber qual é... Ó, por exemplo, aqui, ó. Você tem sempre que fazer, quando começa um trabalho, seja qual for o trabalho, se ele é de natureza científica, e o nosso trabalho é um trabalho de natureza científica, ele tem que ter um sumário. O que é o sumário? O sumário é a descrição, tá, daquilo que você tem que fazer. Aqui, no caso, ele colocou capítulo 1, Programa de Necessidades do Cliente, tá? Que é mais ou menos um briefing, que você faz um briefing, certo? Daquilo que o cliente realmente precisa, que, como eu falei para vocês, no caso específico nosso, eu sou cliente, eu tenho aquele terreno e gostaria que vocês me propusessem o que eu posso fazer naquele terreno. Não foi isso que a gente combinou? Então, aí ele vem, o objetivo, os ambientes necessários e o pré-dimensionamento, certo? Os setores, o público-alvo, certo? Aí vem os estudos preliminares. Histórico arquitetônico do bairro, que a maioria já fez uma pesquisa, certo? A localização do lote, principais acessos e entornos. Aí aqui, lembra que eu tinha falado que normalmente a gente faz um raio de 2 quilômetros, é quanto você consegue andar a pé. E eu disse, vamos restringir. Depois a gente chegou até a conclusão de que para abranger até o Shopping Tijuca e tal, a gente teria que ter mais ou menos 1 quilômetro. Não foi isso, Miguel? Então a gente resolveu para chegar no Maracanã, etc e tal, então a gente vai fazer um raio de 1 quilômetro. Então, quando você coloca aqui a localização do lote, principais acessos e entorno, é exatamente para você chamar a pessoa para ali, certo? Para que você possa, digamos que a pessoa não é do Rio de Janeiro, ela nunca veio aqui. Como é que ela se localiza? Dessa forma. Você vai chamar as referências, os pontos de referência. Entenderam como é que é? Tanto que quando você, por exemplo, vê prospecto de venda de apartamento, etc e tal, você vai ver que eles colocam o local e o que tem em volta, entendeu? Por exemplo, quanto é a distância do aeroporto até lá, da rodoviária, entendeu? O que for, entendeu? Dependendo do que você esteja fazendo, evidente, tá? No caso específico de vocês, que a maioria está fazendo um polo de esporte e lazer, né? Que é academia de ginástica, etc e tal, você vai ter que ver o público da região. Aí vamos ver o quê? As pessoas que trabalham ali perto, certo? Se bem que com a pandemia, tudo mudou. A realidade é outra. Hoje a gente vive um mundo diferente, né? Eu assisti uma live ontem e muito interessante, tá? Que exatamente a pessoa falava sobre isso, dizendo que o grande problema é que as pessoas estão se apavorando, que você não tem que se apavorar. Você tem que viver um dia depois do outro, prestando muita atenção nas coisas que estão acontecendo, porque os sinais estão evidentes. Você tem que começar a observar. Você tem que começar a entender o que está mudando, para que você possa viver uma vida melhor. Viver como você vivia antes vai ser muito difícil. Entendeu? Porque as referências se transformaram. Então, é mais ou menos a mesma coisa aqui, certo? Aí aqui, por exemplo, o terreno. Aí, por exemplo, se tem topografia, o que é a topografia? Se o terreno é acidentado ou não é acidentado, no caso é plano, entendeu? Existe vegetação? Existe só uma árvore, pelo que a gente viu lá no local. Qual é a insolação, ventilação, entendeu? Se tem muito ruído ou não. Porque, às vezes, não parece, em princípio, que o ruído incomoda, mas o ruído é uma coisa que enlouquece. Nossa, é um absurdo. Quando você começa a escutar aquele ruído intermitente, entendeu? Você vai perdendo a concentração, você não consegue fazer as coisas, né? Por exemplo, vocês já foram na Biblioteca Nacional? Algum de vocês já foi na Biblioteca Nacional?
Pelo visto, não. Já há Olha, muito tempo, professora. é dos lugares mais sensacionais que eu conheço. Lá, entendeu? Até analfabeto lê. Porque ela te induz a pensar, a ler, entendeu? Tudo é propício. Você tem uma acústica fantástica, você não tem ruído por causa daqueles pés direitos enormes, aquela coisa toda, entendeu? Aquele cheiro de livro. Gente, aquilo é mágico. Eu sempre adorei ir estudar na Biblioteca Nacional. Eu sempre amei fazer isso. Porque era uma forma que eu encontrava, entendeu? De me concentrar, de entrar na questão, certo? Então, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que levar em consideração todas esses questionamentos, tá certo? Aí, você tem, por exemplo, a viabilidade do projeto. O que é a viabilidade do projeto? É o que a CI permite que você faça, tá certo? Você tem a localização dela, os dados cadastrais, o zoneamento e por aí vai. Tá certo? Aí você tem que, deveria, né? No caso dele, ele fez, tá? Aqui, ó, área especial de interesse. Ele colocou tudo que tem na CI, tá? Premissas legais, os parâmetros justificativos. Por que que você resolveu fazer esse projeto e não um outro? Isso é importante você dizer. Porque, na verdade, você está me vendendo um trabalho. E como isso, eu preciso saber em quanto eu vou ter que investir. Tudo bem que a pandemia mostrou que dinheiro é uma coisa que tem que ser tratada de uma forma diferente, porque hoje em dia você sabe que não adianta ter dinheiro, né? Porque se você tiver que pegar a doença e morrer da doença, entendeu? Você pode ser pobre, rico, e vai acontecer a mesma coisa. Você tem que ter o quê? A solidariedade, a imunidade, etc. e tal, tá certo? Mas tudo bem, você tem que me dizer por que, ao invés de você fazer um hospital, você resolveu fazer uma academia de ginástica. Entendeu? Você tem que me convencer de que, quer dizer, a mim e a qualquer outra pessoa, de que essa é a melhor opção. Entenderam? Por isso que eu disse, vocês vão encontrar na CI parâmetros para que vocês possam fazer a verificação e equacionar esse problema. Certo? Por isso que eu pedi a vocês que olhassem a CI, que baixasse o 322 e que por aí fosse. Muito bem. Aí vem a proposta. O conceito e o partido. A gente mais ou menos já deixou para vocês falamos, vou falar de novo agora, tá? O que é para vocês um conceito arquitetônico? Alguém pode me dizer, por favor? Seria um estilo, professor, alguma coisa assim do tipo? Não. O conceito é o que você pensa, como tem que ser, entendeu? É tá. a forma que você vai elaborar aquilo, tá certo? É um pensamento. E o que é um partido? Partido? Partido arquitetônico. O que é um partido arquitetônico? Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho um terreno acidentado e arborizado. Tá certo? Então, eu vou adotar como partido arquitetônico os acidentes do terreno, as curvas de nível, entendeu? E vou manter a arborização. Então, esse é um partido que eu adotei, tá? Para o meu projeto. É um conceito. O conceito é outra coisa. Eu penso que Não. o conceito, entendeu? Eu tenho que ter. Olha, alguém está entrando aqui. O Júnior. Ué? O documento do Júnior. Tá, desculpa. Eu te mandei. Tá, desculpa, Júnior. É que apareceu e eu estava falando uma coisa. Conceito é outra coisa. Então, por exemplo, eu quero preservar o meio ambiente, entendeu? Eu quero trabalhar a coisa de forma ecologicamente correta. Isso é um conceito. Tá? Entendeu? Então, o conceito é o pensamento, aquilo que leva você a tomar uma atitude. Tá? E o partido é o que te leva a adotar isso ou aquilo. Por exemplo,
eu sei que eu vou ter estruturas robustas. E então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente usar a minha estrutura, tá, como forma de fazer a minha arquitetura. O Rio Sul é um exemplo disso. Quando você olha as vigas Virandello em cima, que tudo aquilo ali é para fazer o equilíbrio, você vê que ele tirou partido daquilo. Entendeu agora? Entenderam ou não? Tem alguma dúvida? Sim. Sim ou não? Ah, tá. O Miguel tá abrindo aqui. Depois eu olho melhor, tá, o Júnior? Sem problema, professor. Então, alguém tem alguma dúvida? Ou tá tudo bem? Responde aí, Tá gente. tudo bem. Tá tudo bem, professora. Tá. Pra mim. Aí, por exemplo, como é que você chega a isso? Você vai fazer pequenos croquis, entendeu? Perspectivas rápidas, certo? Você vai fazer o fluxograma, que eu vou passar para vocês como é que se faz um fluxograma, né? Um organofluxograma, que seria o nosso caso. Mas, para isso, vocês têm que estabelecer duas coisas. O programa, que vocês ainda não estabeleceram, com quadro de áreas, para que a gente possa fazer a setorização e aí a gente vai analisar isso tudo. Certo? O que é o organofluxograma? Por exemplo, se você faz uma academia de ginástica, existe um fluxo que você tem que estabelecer, tá certo? E você vai estabelecer esse fluxo de uma forma hierárquica. Então, isso é um organofluxograma. Deu para entender ou ficou confuso? Deu. Deu? Então, isso é uma coisa fundamental, porque, de repente, você começa a colocar coisas que tem que estar na frente, você coloca lá no fundo. Entendeu? Por exemplo, quando você está fazendo um escritório, vamos dizer assim, hoje em dia até as coisas são um pouco diferentes, porque você pode fazer pagamentos online, essa coisa toda. Mas houve um tempo em que você tinha o departamento de recebimento era dentro da empresa e você trabalhava com dinheiro, com cheque, etc. e tal. Por conta disso, entendeu? De receber e de pagar, né? Você tinha um departamento que esse departamento tinha que ficar o mais próximo possível do acesso. Por quê? Para evitar que as pessoas entrassem onde elas não deveriam entrar. Entenderam como é que é? Então, para que eu chegasse a isso, eu tinha que ver uma setorização, tá? Levando em conta que o cara que vai ali cobrar ou vai receber, tá? Ou vai pagar, tá? Ele tem que ter acesso rápido. Então, ele teria que ficar próximo à entrada, próximo ao hall dos elevadores, alguma coisa desse tipo. Nunca lá no fundo, que você tinha que andar a empresa inteira para chegar lá para pegar o seu dinheiro ou entregar o seu dinheiro. Deu para entender? Então, você setorizava, tá? E aí você começava a montar um organofluxograma. É o caminho que você tem que seguir com as coisas. Hoje em dia, com o advento da internet, as informações são passadas de uma forma muito mais rápida. Antigamente, você tinha o percurso do papel. Então, você estabelecia isso com vamos dizer assim, uma certeza, era mais palpável, porque você sabia que aquilo tinha que vir aqui, daqui ia para lá, de lá para cá. Agora não, eu estou aqui e a outra pessoa que trabalha comigo está lá em São Paulo. Eu apertei aqui uma tecla, pum, chegou lá em São Paulo, entendeu? Então, a coisa ficou complicada. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ter um organofluxograma funcionando. Deu para entender? Ela só ficou diferente, mas ela continua existindo e ela continua sendo importante, tá certo? É sempre bom, tá? Toda vez que você vai fazer qualquer trabalho, eu faço isso sempre. Inclusive, hoje eu estava até conversando com uma amiga, eu disse que eu tenho um sonho de consumo. Eu quero, entendeu? Num prazo de tempo curto, comprar uma impressora 3D. Não precisa ser uma profissional, mas uma que dê, entendeu? Para eu fazer as minhas maquetezinhas, que é uma coisa muito simples. E hoje em dia a
A impressora, ela não está custando tão caro mais assim, entendeu? Aí já dá para você começar a pensar em comprar, porque antigamente não dava, né? Então, é sempre importante você colocar a sua ideia, entendeu? Dar um volume à sua ideia, fazer com que ela comece a tomar forma. E como é que você faz isso? Fazendo com que ela se apresente como ela vai ser. Sem detalhe, não precisa ter detalhe, tá certo? Não precisa ter detalhe. Você vai fazer a ocupação, entendeu? Então, por exemplo, o Júnior mandou a implantação dele. Se ele, por exemplo, pegar aquilo ali e colocar o número de andares, ele vai ter uma maquete volumétrica. Ele vai saber como aquilo está funcionando. E quando ele olhar, quando ele estiver fazendo um projeto, não necessariamente no nosso, não é isso que eu estou falando. Ele vai olhar e ele vai vislumbrar as possibilidades de melhorar o visual. Entenderam como é que é? É muito importante. É muito, 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 muito importante mesmo. Tá? Aqui ele fez, depois a gente coloca ali para eles verem. Tá? Que ele está fazendo uma coisa um pouco diferente, tá vendo? Ele está fazendo o seguinte, ele tem uma galeria mista e ele tem lofts nos andares superiores, tá? Pelo que eu entendo, ele está... Me corrige se eu estiver errada, Júnior, por favor. Ele está fazendo meio que um residencial com serviços. Não é isso, Júnior? Isso. Só que numa forma mais moderna, entendeu? A nível de loft. Ele vai ter um espaço mais amplo, tá? Mas sem compartimentação. Porque, na verdade, quando você faz um trabalho desse tipo, você não precisa ter cozinha, quarto, não. Você vai ter um espaço, entendeu? E vai ser muito mais fácil, certo? Então, ele pode trabalhar isso. Ele pode chegar, montar isso, entendeu? Ele vai ter uma maquete volumétrica. Como é que você faz isso? Cara, com o que você achar. Caixa de papelão que você corta e como é que se diz? E cola, entendeu? Isopor. Eu cansei de passar na rua e ver aqueles restos de caixa de som, daquelas coisas todas que as pessoas jogam fora. E eu pegava aquilo, quando chegava em casa, eu desbastava com a faquinha, entendeu? E fazia a minha volumetria. Aí eu ia ver se estava proporcional, se não estava. Hoje a coisa fica até mais fácil, porque você fotografa, né? E aí você consegue visualizar a coisa bem melhor. Né? E viva a modernidade. Né? Que foi? Aí você vem, entendeu? No nosso caso específico, nós não precisaremos fazer o que ele fez, porque ele estava fazendo aqui para o projeto 6, 5 ou 6, eu não me lembro. Aí ele colocava setorização, plantas, cortes, entendeu? Aí ele vinha subsolo, situação, pereré, pereré. Aí vinha o memorial justificativo. O memorial justificativo, vocês terão que fazer. Porque vocês têm que me mostrar o que é plausível. Tá certo? Então, aqui ele já come... O quê? Não, eu tô só repetindo o que a senhora falou. Aí aqui, por exemplo, ele está mostrando, tá descrevendo o programa de necessidade, o que o cliente precisava e por aí vai. Antes ele estava só falando no sumário, aqui ele já está desenvolvendo, certo? Então ele fala dos objetivos, dos ambientes, certo? No caso do Júnior, por exemplo, esse aqui vai valer para ele. Por quê? Olha só. Aliás, de todo mundo. Que ambientes necessários e pré-dimensionamento. Setor comercial. Aí, no caso do Júnior, vai valer mesmo. Lojas com sanitários individuais. Salas comerciais com sanitários individuais. Não necessariamente você terá que ter salas ou lojas com sanitários individuais. Inclusive, não é muito aconselhável quando você faz qualquer tipo de projeto comercial desse tipo, que sejam lojas, que você tenha banheiro dentro das lojas. Escritório é diferente. Por que na loja não se deve? Porque você vai fechar essa loja no final de semana, por exemplo,
tá? E se tiver um vazamento, como é que você resolve? O escritório é mais fácil, que as pessoas estão mais ali e tal, tem um pouco mais de cuidado, entendeu? E por aí você vai fazendo. Então, mesmo assim, o aconselhável é que você tenha um conjunto de sanitários públicos que atendam a todos eles. Como tem shopping. Você vê que shopping não tem banheiro para cada loja. Você tem, no andar, você tem o banheiro masculino, feminino, família, etc. e tal. Certo? Setor administrativo. Todo mundo vai ter que ter, pelo que eu me lembro dos programas, tá? Um setor administrativo. Por quê? Se você, por exemplo, vai fazer uma academia de ginástica, por que você tem que ter o setor administrativo? Você tem que programar os cursos, os pagamentos, certo? Você tem que fazer todas essas coisas, né? Tem que fazer a organização da coisa. Se você vai fazer como tem o Júnior, tá? Os lofts com as lojas, a mesma coisa. No próprio prédio que a gente mora, tem um setor administrativo, que é o síndico. Miguel, ainda há pouco, que ele é o síndico aqui do prédio dele, do condomínio dele, ele estava aqui montando, organizando, entendeu? Porque a vistoria predial, entendeu? As coisas todas. Então, existe uma administração. Tudo, entendeu? Dentro da casa da gente, a gente tem que ter uma administração, senão vira uma bagunça. Não é que você vai fazer a coisa assim, é Bangu. Não faz. Você tem que organizar. Tá certo? Aí, no caso aqui de vocês, digamos, a Cláudia, que está fazendo academia de ginástica. Você tem que ter uma sala de professores, você tem que ter uma pequena sala de reuniões, você tem que ter os vestiários, você tem que ter vestiário sanitário, claro, né? Você tem que ter um espaço como uma copa, porque você tem funcionários. E você deve... Você está em Cabo Frio? Professora, eu não, dessa vez não sou eu não. É outra pessoa aí que tá com criança gritando, professora. Eu tô no escritório, sozinha, com o Felipe. É outra pessoa aí que desligou o áudio, provavelmente. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tava pensando aqui, em vez de eu fazer academia, como já tem um monte de gente, e na verdade eu passei por uma situação esses dias, aí eu pensei em fazer é como se fosse uma clínica para pet shop. Tudo voltado. Como é um prédio, aí, sei lá, o espaço para dentista de pet shop, onde faz exame, onde deixa os cachorros. Eu acho bem legal. Agora, você tem que ver o seguinte, você vai ter uma legislação específica, tá? Você vai primeiro procurar, porque ela requer uma condição especial. Há algum tempo atrás, eu fui convidada, né? Fui contratada para fazer um projeto de uma loja, tá? De um pet shop. Só que nessa loja, ela também teria um hotel para cachorro, para bichos, né? No Exato. caso, né? Exatamente. E era uma coisa bem interessante, tá? Porque você tinha hidroginástica, você tinha uma porção de coisas que você fazia reabilitação. Agora, com isso, eu fui descobrindo que você tem que criar uma série de coisas de legislação, tá? Porque ela E onde que eu acho essas legislações? Você vai entrar na internet, tá? E vai dizer legislação específica para pet shop. Aí vai aparecer um monte. Você pode dizer assim, como monto um pet shop? Como eu monto uma clínica voltada para animais, entendeu? Para clínica veterinária. E você vai aparecer muita coisa. É bem interessante. E claro que se você precisar de ajuda, eu me lembro, eu posso te ajudar, não há problema. Entendeu? Tá. Porque assim, como o meu trabalho tá no mesmo pé do quando parou, então eu não teria mais trabalho, eu só iria estudar uma coisa um pouco mais a fundo. Você vai mudar o enfoque, é só isso. Porque já o pessoal tem muita gente fazendo academia. E levando em consideração
que o nosso pensamento agora mudou, né, com essa pandemia, como a Sara mesmo acabou de falar. Então, aí eu tava pensando, e meu cachorro esses dias foi atropelado. Nossa, que horror. Tá bem ele? Foi horrível. Graças a Deus tá. Foi horrível. E aí você se depara com algumas situações assim, tipo, Verdade. na verdade é um mundo isso. Uhum. Tem dentista, fazem ultra, fazem raio-x, Fazem. fora o normal que a gente já conhece, né? Tem cardiologista, tem oftalmo, tem tudo. A minha sobrinha, por exemplo, ela é veterinária oftalmo, faz oftalmologia veterinária, entendeu? Então. E ela, legal. para isso, ela teve que fazer milhões de cursos. Então, eu acho que daí atenderia-se na Tijuca, um local onde tem muito, quer dizer, hoje qualquer local tem animal. Não, então, com assim, certeza. Né? E ali eu acho que seria um ponto bem legal. Se fosse para uma ideia para eu vender, eu acho que eu conseguiria vender um projeto melhor dentro disso. Olha só, o Miguel falou que na Rua Amaral, a Rua Amaral é ali perto da Rua Uruguai. Ali é Barão de Mesquita. Ele falou que tem uma coisa desse tipo. Tem um centro cirúrgico, raio-x, tem uma outra que fica no Flamengo, ali a Rua Paissandu. Também é enorme, entendeu? É como se fosse um hospital mesmo, hospital veterinário. Aqui no Grajaú, eu não me lembro o nome, até a mulher de um ex-aluno trabalha lá, a Carolina. Ela é... Como é que fala do coração? É cardiologista. Tem aquela outra que também desanimou. Qual? Sim, a Suípa. Mas a Suípa é uma outra coisa. Tem o IMPA. IMPA é em Copacabana, tá? Eu já fui lá porque eu tinha um gato que depois que eu tratei do gato, ele sumiu. Desapareceu, é verdade. Gastei na época uma fortuna com ele e o filho da mãe sumiu. Ficou internado 15 dias porque ele estava com problema renal seríssimo. E ninguém aceitava o gato porque ele não tinha sido testado de leucemia e AIDS. Mas lá no IMPA, que é uma escola de veterinária, tá? Fica ali em Copacabana, na Santa Clara, chegando no bairro Peixoto. É um lugar belíssimo que você entra, aí você tem uma circulação gigante, aí tem um elevador que te leva para o meio da mata. Entendeu? Aí você pode entrar que você vai ver o organofluxograma. Entendeu? Como é que funciona isso? Porque pode não parecer, mas você tem que levar em consideração o seguinte. Sala de espera, por exemplo. Quando você faz um PET, você não pode ter uma sala de espera que nem você vê acontecendo por aí. O cara vai lá, coloca um sofazinho, o cara chega com o cachorro, fica ali do lado, tem o outro gato do outro lado. Não pode ser assim. Vai dar zebra. Então você tem que entender que bicho não reage da forma que o humano reage. Então, por exemplo, ele tem que estar mais livre, porque ele já está num ambiente traumático, entendeu? Então você não tem que fazer uma sala confinada. Você tem que fazer uma sala que tenha um espaço onde ele possa circular. Claro que você está controlando, entendeu? Então você começa a pensar nessas coisas. Quando você vai para a consulta, tá? Você tem que saber como é que você vai chegar lá. Que é altamente traumático. Você entra num consultório pequeno, certo? E aí o seu cachorro ou o seu gato, você colocado em cima de uma mesa, alguém vai estar segurando, o bicho está assustado, entendeu? Enfia o termômetro no rabicó, tadinho, né? Para medir a temperatura e por aí vai. O bicho só se assusta, é altamente estressante. Então você tem que lembrar que você tem que passar por isso tudo, mas que você pode passar de uma forma mais amena. Mais confortável, né? Exatamente. Entendeu? Mas
para isso, você tem que estar analisando, você tem que estar estudando, vendo quais são as coisas, entendeu? Mínimas que você tem que fazer. É uma coisa muito interessante. Eu gostei muito de fazer esse trabalho que eu disse que eu fiz. Foi muito interessante. E o cliente era tão engraçado que ele queria que a piscina do cachorro tivesse borda infinita. Eu digo, caceta! Para que borda infinita? O cachorro vai olhar para onde? Não, mas o dono já fica feliz. Foi o que ele falou. Não, mas o dono vai achar o máximo. Eu falei, exatamente, o dono fica feliz. Cara, é inteligente. Eu achava tão engraçado, ele era muito engraçado, ele era um menino novo, né? E ele era muito engraçado, ele fazia as coisas, ele queria umas coisas diferentes, entendeu? Aí, por exemplo, ele queria que você entrasse na loja, no térreo, entendeu? Que você visse até o terceiro andar. Então eu tinha que inventar um monte de buracos assim para o cara ter essa visão. Pô, o cara ele adorava isso, entendeu? Aí você tava lá no pet dele ou na loja mesmo fazendo uma compra, aí você encontrava, tinha um recanto onde você podia comer um cachorro quente, comer uma pipoca, tomar um sorvete, tomar um café, entendeu? Então era uma coisa bem assim. E eu tô te falando porque você pode fazer uma coisa parecida. É porque tem bastante espaço, né? Exatamente. E como a senhora falou, eu tenho que vender 12 andares, né? Então eu tenho que montar com várias coisas. Olha só, você não precisa ter os 12 andares. Isso quer dizer que você pode ter 12 andares. Isso é um erro que normalmente as pessoas cometem. Se eu posso fazer uma coisa mais humana, por que eu tenho que fazer uma coisa para ganhar dinheiro só? Entendeu? Não que você não possa fazer. Por exemplo, você pode ter um hospital, você pode ter uma creche, entendeu? Nesse trabalho, nós tínhamos uma creche. Que era o cara, por exemplo, ele trabalha, mas ele tem um cachorro. Aí o cachorro não gosta de ficar sozinho em casa. O que ele fazia de manhã? Ele botava o cachorro e botava na creche. E lá o cachorro recebia treinamento, entendeu? Alimentação, claro que isso vai custar que legal. uma nota, mas funciona. Tem muitas. Tem muitas, não é uma, não. Tem um monte. Aqui no Rio, em São Paulo, entendeu? Tem muito mais do que você imagina. É uma coisa, assim, fantástica. Eu acho legal. Não, eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Mas eu acho essencial. Para quem gosta de bicho, você acaba descobrindo um mundo totalmente diferente. É uma coisa bastante instigante fazer um trabalho desse, sabe? Porque você tem que ter uma farmácia, entendeu? Porque você vai vender remédios. O veterinário prescreve e você vai ter uma farmácia que te dá esse respaldo. Vai ter o laboratório, que você vai ter que fazer análise de urina, de fezes, de sangue, entendeu? Você tem que fazer raio-x, ultrassonografia. Você tem que... Por exemplo, eu tenho uma gata que ela teve obstrução intestinal. E a gata chorava o dia inteiro. E aí eu comecei a ver que ela não conseguia defecar. Aí eu levei no veterinário. Ele fez uma ultrassonografia e viu o que estava acontecendo. Entendeu? E ele falou, olha, nós temos duas opções. A primeira é eu tentar de uma forma menos traumática, senão eu vou ter que fazer uma cirurgia. Graças a Deus resolveu da forma menos problemática. Senão eu ia ter que abrir para poder tirar, porque empedrou o bolo fecal, entendeu? Ela comeu tanto pelo. Aí ele falou para mim o seguinte, que é bom você começar a dar aquela, como é que chama? Clorofila? Não, clorofila, aqueles negocinhos. Aí eu comprava aquilo e ela ia lá, comia, entendeu? Aí passou a organizar. E fiz isso agora, faço com todos os gatos, claro. Mas é uma ideia bastante interessante, certo? Então aqui, por exemplo, vem o programa de necessidades, que é o programa que eu venho cobrando de vocês há muito, muito tempo. Tudo que precisa ser feito. Aí ele vem. Sala de espera, sanitária, sala de segurança. Segurança é uma coisa que sempre vai existir. Que alguém tem que tomar conta. Não vai ter jeito.
né? É o patrimônio. Sábado, domingo. Sábado, domingo, dia santo, feriado. Aí você tem que ter uma brigada de incêndio. Porque você tem que ter alguém, entendeu? Quer dizer, você tem que ter uma sala para guardar os equipamentos, porque alguém vai ter que ser treinado para, numa emergência, ele apagar o fogo inicial. Não vai ter jeito. Isso para qualquer um. Almoxarifado. Almoxarifado é outra coisa que é fundamental. Porque, repara, se você você tem que ter almoxarifado para você guardar papel, para você tirar cópia, você tem que ter tinta para impressão, você tem que ter rodo, vassoura, sabão, etc. e tal. Tudo isso vai guardar onde? No almoxarifado, ele vai estar separado, certo? Você tem que fazer primeiros pequenos reparos, entendeu? Por exemplo, queimou uma lâmpada, você não vai ali na esquina comprar, você tem que ter um estoque de lâmpada. Você tem que... Então, Professora, oi. Fala. No caso, se eu fizesse um almoxarifado, no caso, produtos de limpeza, esse tipo de coisa, entra dentro do almoxarifado ou tem que ter um espaço reservado? É isso que eu estou te falando. O almoxarifado, ele pode ser único, mas ele vai ter setores. Entendi. Ele é setorizado, entendeu? Então você vai ter um espaço para guardar isso, um espaço para guardar aquilo. Cada pedaço num lugar. A única coisa que você não pode estocar é material inflamável, incluindo tinta. Tá? Para você guardar isso, é bastante problemático. Você vai ter que ter uma ventilação, você vai ter que ter o que eles chamam de dique, tá? Que o resíduo tem que escorrer ali, dali você tem que ter um tratamento para ir para a rede de esgoto, entendeu? Então, isso você não estoca, mas o restante você estoca. Olha só, eu vou dar só uma pausa aqui, só rapidinho, já volto, tá bom? Só um minuto.
PT6? Não. Tô terminando o negócio aqui. Não, vou embora. Tô de Vou volta, embora. desculpa. Então, olha só, vamos lá. Aí vem todas essas coisas, aí vem o setor de serviço. O que é considerado serviço? Vamos lá, o que vocês acham que é serviço? Vamos lá, gente, responde aí. O que vocês acham que é o setor de serviço de um prédio, o que é? É a parte de serviço. Se... Recepção, professora, recepção, essas coisas assim. Olha só, vestiário sanitário de funcionário, entendeu? Compartimento de lixo, né? A doca. Exatamente, depósito de material de limpeza, de material de água potável, de água de reuso, casa de bomba, o que mais? PC, grupo gerador se tiver, TI. no caso, TI, tudo isso é serviço, entendeu? Estacionamento, garagem, o que mais? Professora, a recepção ela entra como serviço ou entra como uma outra unidade? Ela é outra unidade. Volta lá, Miguel, por favor. Olha só, quando você começa ela é um setor, você tem duas recepções, você tem que pensar sempre nisso, tá? No caso de vocês, especificamente, não necessariamente terá isso. No caso, se a Cláudia for fazer, por exemplo, um PET, ela tem que lembrar que ela vai ter carga e descarga, tá? Quem for fazer uma academia de ginástica também vai ter carga e descarga, tá? Exatamente. Olha o que acontece. Por exemplo, se você tem um animal, esse animalzinho de grande porte, entendeu? Ele não necessariamente vai entrar pelo mesmo lugar que o outro. Como também ele vai precisar de, por exemplo, gases, esparadrapo, remédios, entendeu? Então, isso você vai gerar carga e descarga, tá certo? Entenderam como é que é? O lixo gerado por isso, você vai ter o lixo normal e o lixo contaminado. Entendeu? Você tem o expurgo, tá certo? Por exemplo, no caso, tá? Eu não sei se o nome também é morgue, mas se um animal morre no hospital, ele não vai ficar no mesmo lugar. Ele tem que ter uma geladeira e um espaço onde ele fica ali confinado. Pode ter crematório também. Inclusive, aconteceu comigo um fato muito interessante. Quer dizer, o pessoal diz que é maluquice. Era domingo e eu estava indo fazer compras. Quando me ligaram da VET Ipiranga, dizendo que o meu gatinho tinha morrido. Aí eu fui lá buscar o gatinho. Mas eu tinha que fazer a compra, não tinha jeito. Ele estava dentro de uma caixa de isopor, entendeu? Me entregaram dentro de uma bolsa. Aí eu peguei aquela bolsa com a caixa de isopor, fui no mercado fazer compra. Eu disse que eu era louca. O gato morto. Ué, não tinha como, gente. Que eu ia fazer. O Miguel está aqui quase chorando de rir. Não, mas não tinha como, gente. Desculpa, mas não tinha como. Mas tudo bem. Então, é uma coisa que você tem que ter. Claro que não vai ter uma capela. Você não vai rezar para o cara. Pode até ter, se você achar que deve, problema seu. Mas vai ser necessário, tá certo? Por exemplo, vocês já viram como é que ficam os animais internados? Vocês já viram ou não? Professora, pede para o pessoal desligar o áudio para quem está mais gente em casa, que está escutando TV, conversa, ruimzão. Alguém já desligou. Acho que era o Bruno. Olha só, vocês já entraram numa... Não era eu, não. Não? Não era eu, não. Se defendeu logo. Mas vocês já foram num lugar assim para ver como é que o animal fica hospitalizado? Porque eu fui orientadora de uma aluna que queria fazer uma nova Suípa. Lá onde tem lá em Jacarepaguá,
onde tem aquele antigo lugar de loucos, certo? E aí eu falei, tá, tudo bem, pode montar. Então ela montou a enfermaria com caminha. E eu achei muito engraçado. Eu falei, você acha mesmo que o cachorro vai ficar dormindo aí na caminha, com cobertor, etc. Bota o cachorro aí para você ver o que vai acontecer, o gato, seja lá o que for. Bom, eles são colocados em gaiolas, eu não sei se vocês já viram. A gaiola é toda de aço inoxidável, toda ela protegida, tem uma bandeja, entendeu? Coletora, é trocado aquele tapete higiênico, fica ali em cima. O cachorro é super bem cuidado, mas ele fica dentro de uma gaiola. Claro que ele sai para passear, entendeu? Porque ele precisa fazer exercício, mas ele não fica solto, ele fica preso ali. Senão vai brigar um com o outro. Tanto que entre uma jaula e outra jaula, você não vê. Ele só vê para frente, é uma tampa cega. Entendeu? Agora, a gente pensa que enfermaria é cheia de caminha para cachorro. Não é. Não, isso não fica. É uma coisa maluca, né? Mas tem gente que acha. Pode. Bom, então... Hã? Aí, por exemplo, digamos que você tenha um espaço, um banheiro, alguma coisa que você precise ter exaustão mecânica. Você tem que lembrar que essa exaustão mecânica, ela tem uma máquina para fazer a exaustão. Então, ela tem que ter um espaço para isso. Tá certo? Tem ruído. E isso é uma coisa que é fundamental. Hoje em dia, existe uma norma de desempenho chamada de número 15575, tá? Ela já tem uns 3 anos ou 4, se não me engano. E ela é importante que você veja, porque ela vai te dar noção do que você deve fazer, tá? Para evitar ruídos internos, ruídos externos, certo? Evitar todo um processo, tá certo? Então, vocês precisam dar uma olhada também na 15575, porque isso pode fazer com que o seu partido seja alterado. Entenderam como é que é? Você pode usar um recurso dali para você adotar um partido arquitetônico. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão muito calados. Não, tá de boa, professor. É? Beleza. Depois, feito tudo isso, tá? Você tem que dizer para quem é esse empreendimento. Qual é o seu público-alvo? Tá? Aí o público-alvo é tal, tal ou tal. Você tem que provar, entendeu? Por que que aquele lugar é propício a isso? Tá certo? Por exemplo, quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, o trabalho final de graduação, tá? Eu, durante 12 anos, fui professora do trabalho final de graduação. Tá? Eu fui orientadora. E eu orientava de uma forma um pouco diferente. Porque eu sempre achei o seguinte: quando você vai fazer um trabalho, seja ele qual for, você tem que estar apaixonada por aquilo que você está fazendo. Principalmente se for seu trabalho final de graduação, que você vai conviver com ele 360 dias. Se você não tiver paixão pelo que você estiver fazendo, você não vai fazer um bom trabalho. Então, você precisa estar apaixonado. Aí, eu sempre dizia o seguinte: tem 2 formas de você fazer esse trabalho. Ou você vai montar o seu sonho e vai fazer o seu sonho tornar-se realidade, ou você vai fazer com que um determinado lugar se adeque, entendeu? E você vai fazer o melhor que você pode para aquele local, entendeu? Por exemplo, tinha um menino que queria fazer um centro aeroespacial. Eu posso fazer, professora? Pode, claro que pode, não há problema algum. Mas onde que eu vou fazer? Eu falei, aí é que tá. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é um centro aeroespacial. Se você entender o que é um centro aeroespacial, se você captar o conceito daquilo, entendeu? Aí você vai ver onde você vai viabilizar isto. Ou seja, onde você pode, através dos condicionantes necessários, encaixar o seu sonho, encaixar o seu centro aeroespacial. Ou
você vai ter um terreno que você herdou do seu avô, certo? Você ganhou de herança. E você vai descobrir o que você pode fazer ali. São duas formas de trabalhar. Eu acho melhor a primeira, tá? Eu sou mais, vamos dizer assim, sonhadora. Então, eu prefiro arriscar. Eu não gosto muito de entrar na caixa. A gente, às vezes, tem que entrar na caixa, não tem como, certo? Mas, se eu puder voar, eu vou voar. Deu para entender? Deu para entender? Então, no caso específico de vocês estão fazendo o quê? Que tipo de abordagem vocês estão adotando? Vocês estão realizando um sonho ou vocês estão vendo no terreno o que pode ser feito? Mais viabilizando o que pode ser feito no terreno. Sim. O que pode ser feito no Sim, terreno. exatamente. De acordo. Fala, de acordo com a legislação, de acordo com a necessidade, tudo isso. Tá certo? Exato. Agora, eu digo mesmo para vocês, quando vocês começarem a pensar no trabalho final de graduação, começa a pensar naquilo que você mais gosta. Eu adoro escola. Então, ótimo. Então, você começa a pesquisar o que é uma escola. Não sei se vocês sabem que escolas são diferentes dependendo do projeto pedagógico. Vocês sabem disso, Sim, né? é escola de ensino médio com ensino técnico. Exatamente. Então, você vai começar a ver o que é uma escola de ensino médio com o enfoque técnico. Tá certo? Você vai pesquisar a legislação. Começa a montar isso. Se você quiser, eu te ajudo. Certo? Você começa a montar agora. Aproveita, a gente está na metodologia e eu vou te mostrando como é que é. E você montou isso, você viu a legislação, você viu tudo isso, aí você vai buscar o lugar que precisa ter isso. Porque uma escola técnica desse tipo, ela tem que ter público. E para que ela possa atender os objetivos dela, ela tem que ter fácil acesso, tá certo? Tá num lugar seguro, certo? E por aí vai. Então, são condicionantes, tá, que vão te levar ao sucesso. Porque se você não fizer isso, você está fadado ao erro. Não adianta que você não pode colocar... A minha condicionante é pertinente. Não, mas eu não estou dizendo que não é. Eu estou só te enfatizando, Bruno. Eu estou só enfatizando, entendeu? Porque, por exemplo, quem iria fazer um curso profissionalizante? Vamos lá, quem que você acha que iria fazer um curso profissionalizante? Então, a princípio, seriam os pré-adolescentes, né? Sim. Galerinha lá entre 12, 13. Exatamente. Então, como é que essas... Entretanto, você pode ter uma aula noturna. Que aí já volta mais com um público adulto. Pois é, mas aí você vai ter que atender um lado e o outro lado. Por isso que eu estou falando. Então, você tem que colocar num ponto que essas pessoas cheguem com facilidade. Ou seja, se ela está no Rio de Janeiro, que tenha metrô perto, que tenha linhas regulares de ônibus, entendeu? Que está do lado de casa, coisas desse tipo. E que seja seguro, porque se você vai ter um curso noturno, é preciso que você esteja isso num lugar seguro. Por exemplo, a nossa escola... Ela vai me orientar, professor, pode deixar. A nossa escola... ela começou em Bom Sucesso em 1971. E em 1971 a gente não tinha toda a violência, a população enorme que tem hoje, era bem diferente. Mas mesmo assim era violento o lugar, porque ela ficava na subida do Morro do Adeus, tá? Ali no Complexo do Alemão. E a gente, naquela época, a gente já sofria com isso. O tempo foi passando e só foi piorando e eu pude acompanhar o desenvolvimento. Por que a escola teve que sair dali? Porque não dava mais para você ficar no meio da guerra entre as facções. O dono do morro era o UE. E o UE, ele fez um acordo com a faculdade, que a faculdade teve que fazer até para que tivesse uma convivência com a vizinhança melhor, entendeu? Ele alugava nos finais de semana a piscina da escola, que nós tínhamos uma piscina semiolímpica. Então ele fazia um clube. E não tinha como você dizer que não.
E aí a guerra foi aumentando, entendeu? E chegou uma hora que não deu mais para ficar, porque era bala cruzada para tudo quanto era lado, era tiro perdido, era aquela confusão. Então teve que sair dali. Entenderam? Então você tem que olhar cada coisa dessa. Isso é fundamental. Isso para o que vocês estiverem querendo fazer. Entenderam como é que é? Próximo. Por exemplo, aqui no caso, ele está fazendo estudos preliminares, o histórico arquitetônico do bairro, tá? No nosso caso, vocês podem fazer, eu vou passar tudo isso para vocês depois, tá certo? Pode ir passando, Miguel. Aqui, ó, ele vai fazer a localização, os principais acessos, o entorno, tudo isso vocês já têm preparado. Olha só, ele vai botando os balõezinhos, mostrando o que tem aqui perto. Não é a melhor das representações, porque você tem que estar olhando com muita atenção. É melhor você dar um destaque, tá? E mostrar dar mais ênfase a isso. Tá? Você mostra aqui, depois você circunda aquele 1 quilômetro que a gente falou e dá um zoom naquilo para você mostrar o que está influenciando. Pode passar. Aqui, ele está mostrando a localização do lote, os principais acessos. Tá vendo, Júnior? Ô, Júnior, tá ouvindo, Júnior? Tô vendo sim. Tô vendo sim. Tá vendo? Você complementa o seu assim, ó, tá vendo? Você vai colocar mais coisa no seu, para você mostrar onde é que tá. Entendeu? Pode passar, Miguel. Aqui, ó, tá vendo? Ele já mostra com a volumetria, tá vendo aqui? Que é a topografia, vegetação e tal, ele tá mostrando a volumetria ali. Onde é o terreno, como é que é. Ele diz aqui, ó, terreno atualmente com dimensões de 40 por 44, área total, tal, possui edificação no lote. Tá? Ele descreve tudo. Pode passar, Miguel. Aqui, ó, ele vai mostrar insolação, ventilação, fontes de ruído. No caso nosso, qual é a fonte de ruído que nós temos? Os ônibus e os carros que passam na São Francisco Xavier. E tem um hospital ali perto que tem ambulância entrando e saindo toda hora. Então, o ruído da ambulância, eu, por exemplo, eu tenho horror à sirene, seja qual for a sirene. Eu tenho trauma, não sei de onde veio, entendeu? Mas até o apito de uma fábrica me deixa tensa. É alguma coisa de outras vidas, eu não sei, entendeu? Que não ficou bem resolvido em mim. De repente, algum cliente investir naquele local. Pois é. Vai lá. Viabilidade do projeto. Aí, de novo, ó, ele está mostrando aquilo tudo da legislação. Vai. Esse aí, vai. Tudo esse aí, vai. Aqui a área do tal do lote, aqui ele vai fazendo afastamento, é tudo isso aí, vai. Aqui, ó, viabilidade do projeto. Parâmetros será permitida a redução de até 20% sobre o ATE. Bom, no caso aqui, no caso dele, entendeu? Ele fala das vagas, é para aquele terreno, tá? Mas também tem que ser feito, tá? Porque senão você, por exemplo, garagem. Garagem é uma coisa importante, que com a nova legislação, a 197, eu acho que é o artigo 197, ele mudou bastante a legislação pertinente à garagem. Por quê? Porque ele está dispensando o uso do estacionamento, como era anteriormente, porque você tinha X vagas por metro quadrado, e agora você não tem mais. Se você provar que você tem metrô perto, que você tem ônibus perto, entendeu? E as pessoas podem chegar com mais facilidade, seja de Uber, seja de sei lá o que for, entendeu? Então ela vai ter uma área reduzida, uma necessidade de área para a garagem de menor. Carga e descarga, não. Carga e descarga você tem que ter. Porque você não pode impedir o fluxo de veículos na rua. Tá certo? Você tem que ter uma baia onde você vai colocar caminhões, normalmente o que você adota nos centros urbanos são aqueles caminhõezinhos pequenos. Você não vai chegar com uma carreta só em supermercado, tá? Que você vai chegar com aquela carreta de 8 eixos,
Você não vai chegar ali. Você vai chegar com um caminhão menor, entendeu? Que você já pegou numa central de distribuição e já veio para ali. Com 2 eixos, exatamente. Tá? Aí vem a proposta, que ele chama da proposta arquitetônica, o croquis e a perspectiva. Tá? Marcelo, inclusive, fez, até de brincadeira, até mostrou, entendeu? O prédio que parecia um cachorrinho, umas coisas, entendeu? Então, você faz isso porque é o que a gente vai fazer. Não precisa mostrar mais do que isso. É uma volumetria. No caso específico dele, tá? Ele já estava passando por uma planta. Mas aí, aqui, a gente vai trabalhar, olha o que ele está fazendo, o fluxograma. Tá? Acessos são verdes, olha só. Tem o térreo, então aqui eu tenho um acesso e tenho outro acesso. O azul aqui são as lojas, tá vendo? Ele está fazendo um organofluxograma, setorização. O core e o hall. O que é o core? Eu já falei para vocês que é o lugar onde você vai encontrar elevadores, escadas, circulações verticais, tá certo? Portaria, é o rosinha, tá? DML, ó, ele colocou aqui. DML é o Depósito de Material de Limpeza. E os brigadistas estão aqui. Repara só o que está acontecendo. Ele coloca o material e o brigadista ali, ó. Tá? Por quê? Porque olha onde está o core. Tá vendo? O cara corre e vai embora direto, olha lá. Material de limpeza, a mesma coisa. Ele vai ter um estoque aqui, pode ter até em outros andares, eu não me lembro do projeto dele, tá? Mas ela está perto da distribuição. Entenderam? Aí aqui ele tem ó, almoxarifado, olha lá, tá? Vestiários. Olha só que interessante. Que pavimento é esse? Baixa aqui para eu ver. É o pavimento de uso comum. É o pavimento de uso comum. Olha só. Nós vimos que nós tínhamos um acesso aqui, lá embaixo, tá certo? E outro aqui, tá certo? Aqui está indo para o PUC, ó. Então, isso é um pavimento intermediário. Eu cheguei aqui, certo? Olha, eu separei os banheiros, olha lá, tá vendo? A administração e a sala de reunião, olha lá. Por que que essas duas coisas estão próximas? Porque elas têm interação. Se eu venho aqui na área de administração, eu venho vender alguma coisa, entendeu? Eu vou conversar com o pessoal de marketing, com o pessoal de fornecedores, eu vou fazer uma reunião. Então, eu tenho uma ligação, olha lá. Tá dando para entender? Almoxarifado e sala de segurança, olha aqui, ó. Tá vendo? Estão aqui, ó. Claro que a sala de segurança não precisaria estar necessariamente aqui. Ela podia estar em um outro lugar, sem problema. Tá certo? Deixa lá de novo, Miguel, só para eu poder mostrar o resto. Aí, por exemplo, mas aqui elas têm, vamos dizer assim, elas estão próximas e está funcionando. Você tem aqui, ó, vermelho, secretaria, e o roxo, refeitório, tá? Olha só o que está acontecendo. A secretaria, o cara veio aqui na administração, veio aqui na secretaria, resolveu os problemas, ou ele foi na reunião. Beleza. Por que que isso está aqui perto dos vestiários? Olha aqui, olha os funcionários todos aqui, ó, a maioria, ó. Sentiram? Sentiram ou não sentiram? Ó, o que está acontecendo? Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Tá vendo? É um setor de serviço. Olha lá. O cara vem aqui, ele vai no banheiro, o cara, entendeu? O cara tá aqui, ó, ele vem almoçar, ele vem no banheiro, ó, olha só, ele tá ligando. Deu para entender? Passa o outro, Miguel, por favor. Aqui, ele vem, ó, o hall, tá, o pavimento tipo aqui, que serão salas, tá? E as salas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas elas com uma circulação, tá, no entorno do core. Deu para entender? Vai. Aqui a cobertura. Olha só, o que que ele faz? Aqui é o core, como sempre, tá? Você tem as casas de máquina, tá? Aqui também é a casa de máquina de elevador, que não existe mais, certo? Hoje em dia, os elevadores, eles têm, a casa de máquina vem acoplada a eles, então ela não existe mais.
naquela época existia. Ainda não era normal, não era comum você ter essa coisa. Aqui ele está usando a casa de máquina de pressurização da rede de combate a incêndio. Está aqui, ó. Isso existe, isso tem que existir. Porque se você não tiver a água pressurizada, como é que você injeta a água, quer dizer, você joga a água quando existe um fogo? Pelas mangueiras. Ou o sprinkler. Não vai ter. Ela tem que estar pressurizada para que quando rompa aquele negócio, ele sai, entendeu? Senão ele fica gotejando. Deu para entender? Se for por gravidade só, não vai adiantar nada. Sobe. Aí, aqui, por exemplo, é o primeiro subsolo. Isso aqui é outra coisa que, na ocasião, eu falei para ele, olha, a ordem não está correta. Tá? Como é que você numera as plantas? Vocês sabem? Não. Não? Querem aprender? Uhum. Sim, sim. Então, vamos nós. Olha só. Qual é o primeiro que você vai? A primeira planta que você faria? A situação. Situação, localização, certo? Qual é a segunda planta que você faria? Vamos pela lógica. Eu não entendi. Repete aí de novo a pergunta. Qual é a segunda planta que você vai enumerar? A 1 é situação, localização. E a 2? Qual é? Planta baixa? Se é planta baixa já? Sim, A planta são baixa? plantas. E olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês que é uma coisa bastante engraçada. Não existe planta baixa. Existe planta. Existe corte. Existe fachada. Planta baixa é uma coisa muito engraçada. Tá? Quando eles fizeram a tradução de uma norma, ela era espanhola. E aí estava escrito planta barra. Lá na terra dos pais do Miguel, planta barra. Só que não quer dizer nada, não é planta baixa, é uma nomenclatura deles, é planta. Se vocês olharem a norma de desenho, você vai ver que é planta. Mas tudo bem, eu não estou aqui querendo acabar com a alegria de vocês. Mas não é legal, não é, entendeu? Vamos dizer assim, não é correto você chamar planta baixa, é planta. Planta, cortes, vistas, certo? E por aí vai. Fachadas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa são as plantas. Então, vamos lá. Qual é a planta 2 que vocês poriam? Se existir um subsolo. Não entendi, professor. Todo projeto tem uma numeração de plantas, concorda? Uhum. Você vai ter a planta 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10. Muito bem. 1 de 10, a gente já viu que é localização, situação. 2 de 10, qual seria? Aí, a gente começa aqui, de baixo para cima, subsolo. Exatamente. Sei lá, segundo subsolo, primeiro subsolo, Isso. térreo e por aí vai. E por aí vai. Depois que Mas você não é faz estranho isso? Porque mas se você começa olha com uma só. planta de situação, teoricamente seria que ser de cima para baixo. Não, assim, mas não é. Falando do ponto de vista de olhando, né, Camargo? Sim, mas aí é que tá. Você tem que olhar a coisa de uma outra maneira. Você tem que começar de baixo e ir subindo. Entendeu? Depois que você faz isso, você vem para os cortes. Depois que você faz os cortes, quantos necessários? Não tem só 2 cortes, um transversal e um longitudinal. Não. Você pode fazer cortes parciais, cortes totais. São quantos cortes forem necessários para que você possa expressar a sua ideia, para que você possa executar. Por exemplo, eu já falei para vocês que cada vez mais eu estou abolindo o corte. Eu faço isométrica, porque ela elucida muito mais, tá? E fica muito mais fácil do cara na obra entender. Quem está de frente, você, entendeu? Você olha aquilo, você pode explodir ela, você pode fazer uma opção de coisa. Quando você faz o corte, concordo. ela é muito estática, entendeu? Quando você explode, você vê as peças, você vê a coisa como um todo, entendeu? E ela é uma perspectiva muito fácil de fazer, porque ela é a única perspectiva isométrica que te dá tudo em verdadeira grandeza. Então, você consegue fazer a coisa, tirar na escala. É muito interessante.
tá? Então, quando eu faço corte, principalmente, eu posso até ter os cortes gerais e tal, entendeu? Mas quando eu faço cortes parciais, eu sempre faço isométrico. Quando eu vou fazer um banheiro, quando eu vou fazer uma cozinha, eu não faço corte. Tubulação, tudo isso. Porque é muito mais fácil, visivelmente mais fácil, entendeu? É muito mais fácil você olhar. Mas tudo bem, vamos nós. Então, aqui, por exemplo, ele está mostrando no primeiro subsolo, tá certo? Olha lá. Vagas de estacionamento, o core, como sempre. Se você observar, esse prédio, ele perdeu a parte da frente. Olha lá, ó, ele tirou a parte da frente. Ele está usando, olha, o core está sempre marcado. Desce para eles verem aqui, Miguel. Ó, aqui o core onde estava. Tá vendo? Ó, olha só, ele está daqui para cá, o estacionamento, o subsolo dele. Tá vendo? Olha o core marcado, ó. Presta bem atenção. Olha lá, ó, ó. Ele está te mostrando como é que tá. Então, esse prédio está todo virado, entendeu? A parte de subsolo está toda à esquerda. Olha lá. Então, olha só, ele diz vagas, tá? Área de carga e descarga. Tá vendo aqui? Isso aqui eu me lembro bem que foi até uma coisa que eu falei, poxa, você botou subsolo para carga e descarga? Ele disse, não, é porque eu fiz o seguinte, é um semi-enterrado. Aí tudo bem, entendeu? O cara entra de uma forma diferente, mas tudo bem. Vamos lá, rampa de acesso ao térreo aqui, ó, tá vendo? Por isso que você tem, entendeu? Você pode ter um semi-enterrado, você vai ter que ter a rampa. Se você tem um único pavimento de subsolo, por exemplo, tá? A rampa de veículos pode chegar até 20%. Se você ultrapassar um subsolo, 2 subsolos, 3 subsolos, elas vão ter que ter 10%. Se vocês duvidam disso, basta vocês irem ali na loja americana da Rua Conde de Baipendi, em Laranjeiras, e tenta subir para o estacionamento, que vocês vão morrer de rir. Você tem 20% e 20%. Sabe o que acontece? O carro volta de ré. Provoca um acidente. Ele sobe a primeira, mas na segunda ele não vai. Aí tem que dar um tempo e de novo. É muito engraçado. Ele volta de ré. Então você tem que ter 10%, porque o motor não aguenta. Só se for um 4x4, aí ele vai aguentar. Mas na cidade você quase não tem 4x4, né? Mas vamos lá. Rampa de acesso ao subsolo 2, que é ligado com 1, tá vendo aqui? Compartimento de lixo, ó. Tá aqui. Perto do elevador. Isso aqui, inclusive, tá? Eu não sei se vocês já passaram no edifício Avenida Central de manhã, ali no Largo da Carioca. Vocês já passaram por ali? Ali tem um sistema muito interessante. Perto das escadas rolantes que voltam para o Largo da Carioca, quando você passa, você vai ver que tem um alçapão de ferro. Quando vocês passarem por lá, deem uma olhada. Vocês sabem para que é aquilo? Não. Aquilo ali é exatamente o depósito de lixo. Quando chega de manhã, aquele negócio abre automaticamente, entendeu? E sobe uma plataforma com o lixo. Ele vem nos carrinhos, nos sacos, entendeu? E eles então retiram e colocam no Lago da Carioca para o lixeiro passar. Sem estresse. É das coisas mais bem boladas, entendeu? Que alguém poderia ter feito ali. Fica num ponto estratégico, tá? E você não incomoda ninguém. Ele tem um acesso independente. Então é muito legal. Certo? Você pode colocar no subsolo, você pode colocar onde você quiser. Certo? Aqui, ó, essa área aqui verde, a roxa, é a área de carga e descarga. Tá aqui, ó. Né? E essa aqui, o depósito de material insercível. O que é material insercível? Ah, tá. É o lixo comum, diz o Miguel. Tá, tudo bem, vai. Aí aqui vem... Esse aqui é o segundo subsolo. Olha aqui uma coisa. Segundo subsolo, você tem as vagas, você tem o core, você tem a rampa de acesso, o reservatório de águas inferiores. Isso aqui é outra coisa interessante. Você tem que ter reservatórios, não tem jeito.
E hoje em dia, tá? Por conta da automatização, ficou provado que para você ter um edifício automatizado, tá? Um edifício inteligente, digamos assim, como eles chamam, né? Hoje em dia é a era da automação predial. Você não tem mais o reservatório superior. A água sai daqui de baixo, ela é pressurizada, ela desce, entendeu? Ela vai para o andar que pedida a abertura da coisa. Ela tem uma canalização para cada lugar. Bom, ficou provado, no início eu até achava que isso era meio estranho, entendeu? Eu achava muito punk. Mas tem um amigo meu, o Sérgio Eloy, que ele é o papa da automação. E ele virou para mim e falou assim, você está com preconceito, eu vou te provar que isso aí funciona muito melhor do que se você tiver um reservatório superior. Que tem que permeabilizar, você tem que ter não é só isso, o excesso de peso que você vai ter que ter na estrutura, entendeu? A água que você vai estar levando para encher aquilo tudo, o tempo que aquilo vai demandar, as bombas. E ele me provou e eu cheguei à conclusão de que realmente ele estava certo. A partir do momento em que eu, lá no 5º andar, acionar a minha torneira, ela vai gerar lá uma bombinha que vai levar a minha água, só aquela água. Então vai ter um consumo menor, por incrível que possa parecer a vocês, porque não tem desperdício. E aí ele me comprovou que isso funcionava, entendeu? Mas eu sou capricorniana e meio que São Tomé, eu tenho que ver para crer, sabe? Sou teimosa pra caramba, mas ele me convenceu. Bom, aqui ele está mostrando a maquete volumétrica, tá vendo? Pode ser de papelão, pode ser de isopor. Não precisa ter esse requinte de detalhe. Pode pegar essas caixas é bem verdade que Pode hoje em ser em dia... 3D, professor? Pode. Física. Eu prefiro a física, eu trabalhando. Tá? Porque eu ponho em vários ângulos, eu vou ver a incidência dos raios solares, entendeu? Você vai ver a luz e sombra, mas isso sou eu, porque sou velha, entendeu? Eu consigo fazer um 360. Ótimo, então, entendeu? Eu não tenho, acabei de ouvir agora de um cliente que o meu grande problema é falta de, como é que é, tecnologia. Quase que eu mandei o cara, mas tudo bem, entendeu? Eu tava de bom humor, fiquei na minha, mas tudo bem, deixa para lá. Vamos lá. Olha só, aqui ele vem mostrando plantas, corte, situação, o quadro de áreas, o que é permitido, o que não é. Ou seja, isso aqui é o resumo da CI. Tá certo? Tudo que tem na CI você pode colocar aqui. Ponto. Aqui, ó, vem a proposta arquitetônica. No caso, ele está fazendo um projeto 6. No nosso caso, a gente não vai chegar aqui, a gente vai mostrar só os fluxos, as setorizações. Se quiser fazer, faz, mas eu acho bobagem, entendeu? Eu acho bobagem, porque você vai perder um tempo que podendo gastar de outra maneira. Pode ir. O professor, eu também estou fazendo o projeto 6. Só não era esse terreno, né, no caso. Bom, se você quiser, você pode fazer o seu projeto 6 aqui, cara, sem problema, não sabia. Posso. Depois eu passo ele então para a senhora dar uma olhada. Tá, o quê? Aqui, ó, olha aqui, ó. É o PUC, ó. Aqui, ó, os subsolos, tá vendo? Aqui, ó, o térreo, ó. Ó, aqui o térreo, tá vendo aqui? Aqui os 2 subsolos, tá? Aqui é o PUC e aqui o pavimento tipo. Aqui ele colocou casa de máquina, colocou reservatório superior. Bom, aí é outra coisa, porque aí ele tinha um outro professor orientando e eu estava só dando o embasamento para ele fazer o trabalho. Aqui, ó, ele está colocando, setorizando. Olha lá uma coisa, tá vendo? Com cores. Olha aqui, ó. Vestiários, ó. Hall, circulação. Refeitório, ó. Administração. Secretaria. Almoxarifado. Sala de reunião. Sala de segurança. E o core. Tá aqui, ó. Por exemplo, quando você faz uma sala de segurança, eu não sei se vocês sabem, se vocês já tiveram a oportunidade de fazer algum tipo de trabalho desse,
O segurança, ele não pode ir para o vestiário que os outros vão. Não sei se vocês sabiam disso. Ele tem que ter o seu próprio vestiário. Como também, se ele tiver arma, ele vai ter que ter uma sala de armas. E nessa sala de armas, ele vai ter um cofre e vai ter uma caixa de areia. Você sabe para que a caixa de areia? Para ele descarregar a bala que tiver no pente. Ele não pode guardar. Ele não pode guardar a pistola, o que for, com bala na agulha, porque pode provocar um acidente fatal. Então, ele vem e descarrega, tá? Ele descarrega ali. Eu sei de inúmeros casos, entendeu? Que aconteceram e as pessoas tomaram esse tipo de providência. Então, o vigilante, né, o segurança, ele não pode usar o mesmo vestiário que os outros, assim como os caras que trabalham na cozinha também não, tá? Porque eles têm uma coisa bem diferente. Inclusive, tem uma história muito interessante de um cliente, ele tinha isso, foi nos anos 80, ele tinha uma rede de academias de ginástica. E nessa rede de academia de ginástica, ele tinha restaurante, ele tinha uma opção de coisa. E ele, então, eu fazendo os projetos para ele, ele disse para mim, olha, você pode mexer com tudo, mas quando chegar na área de vestiário, eu quero ser consultado 100%. Falei, tá, perfeito. Aí, quando estou fazendo o projeto, eu sentei com ele para ver como é que ele pensava no vestiário. E ele disse para mim uma coisa muito engraçada. Garçom, cozinheiro, eles vão passar por um compartimento, eles vão tirar a roupa que eles vieram da rua, eles vão colocar lá num armário, tá? Eles vão vestir um roupão e vão passar pelo chuveiro, pelo banheiro em si, tá? E vão sair nus com o roupão e vão trocar a roupa que eles vão vestir lá adiante. Eu achei aquilo estranho, falei, não entendi. Ele disse, eu vou te explicar. Eu estou economizando muito dinheiro, mesmo tendo que pagar a Toalheiros Brasil para trazer todo dia roupão e toalhas de banho para cá. Porque isso, entendeu? Não paga as peças de filé mignon, os frangos e etc. que esses filhos da mãe levavam. Eu falei, como? Ele disse, eu vou te contar. O cara pegava um saco de lixo, pegava o filé mignon e amarrava na cintura. Você só vê a bolsa dele, você não vê o cara. O cara levava o filé mignon. Sabe como é que os caras levavam os frangos? Eles iam com casaco. Eles costuravam a manga do casaco e cortavam o frango em pedaços. Enchiam as mangas do casaco de frango. Você só olha a bolsa. Olha só que absurdo. Olha que absurdo. Aí eu aprendi, entendeu? Com ele que me chamou a atenção para esse fato. É muito interessante, né? E o cara diminuiu, acabou o roubo. Porque o cara não tinha como esconder. O cara passava pelado, voltava pelado. Ele vai fazer como? Porque, por exemplo, no Banco Boa Vista, quando começaram as máquinas calculadoras, essas melhores, HP, etc., todo dia sumia a máquina. Mas como some máquina? O cara leva para casa? Não, o casa não levava. Era muito fácil. O cara jogava a máquina no lixo, no cesto de lixo. Olha o absurdo, mas é verdade. Quando chegava à noite, aquele lixo era recolhido. E as máquinas estavam dentro do lixo. O cara tinha lá um conchavo com o sujeito que carregava o lixo e o cara separava, ganhava um troco e ele levava a máquina. Olha só que loucura. É brincadeira, né? Mas isso são coisas que você tem que considerar quando você faz um projeto. Pode parecer piada, mas não é piada não, é verdade. Mas vamos lá. Ó, área técnica, tá vendo? Ele coloca a área técnica, o core, o hall, a circulação, as salas, tá tudo descrito aqui, ó. Tá vendo? Vai. Aqui vem o memorial justificativo. Por que que é isso? Por que que é aquilo? Vai. Existem dois tipos de memorial, o descritivo e o justificativo. Como se fala, o descritivo descreve. O que que ele vai dizer? Eu vou usar a pintura tal, piso tal, entendeu? Vidro tal, isso é um descritivo. E o justificativo? Por que que eu vou usar aquilo?
Deu para entender a diferença? Qual é a diferença de um memorial descritivo e um memorial justificativo? Deu para entender? Deu. Vocês entenderam tudo? Então, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Eu vou fazer como uma aula, tudo isso, só que eu vou traduzir melhor, certo? E vou passar para vocês. Eu não estou querendo fugir da minha raia, não é isso. Mas eu acho que a gente tem muito pouco tempo, entendeu? E temos que acelerar. Vocês concordam ou vocês discordam? Concordo. Todo mundo concorda? Concorda, Júnior? Concorda, Concordo, Bruno? professora, concordo. Sim, professora. Concordo. Tá, bota a mãozinha. Tem como mandar esse. Eu estava olhando ali, a senhora Sim. não mandou realmente esse trabalho desse rapaz pelo WhatsApp. Tem como Pois é. a senhora colocar? Pois é, isso aí é o que a gente estava falando. Ele permitiu que eu mostrasse, mas eu não conversei com ele sobre fornecer isso para vocês fazerem uma cópia, entendeu? Mas no YouTube, tá? Vocês ele podem. tem, na verdade, a gente conseguiu Exatamente. Exatamente. Entendeu? Eu não posso chegar e tirar e mandar especificamente. Mas você pode pegar. É sono. Caraca. Gravou, agora já Gravou, já era. Poxa. tá com a tela aberta. Tá com a tela aberta. Mas então vocês gostaram da aula? Estavam com saudade? Foi boa? Professora. Foi boa a aula? Sim ou não? Foi. Eu adoro bom. elogio. Fala aí, eu tô carente. Estava muito Foi boa a ótimo. sua aula, professora. Olha, eu disponibilizo o meu zap, entendeu? O e-mail. Vocês podem mandar, certo? Mas semana que vem eu quero que vocês tragam alguma coisa, pelo amor de Deus. Tá certo? Beleza? Tá certo. Beleza, Beleza. professora. Gente, muito obrigada. Foi muito bom rever vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, ter passado por isso tudo, certo? E sair daqui fortalecida. É, covideira. Diz Miguel que eu sou covideira. Ele também. Mané. Falou, gente. Beijo grande. Ele que te passou, professor. Não, Valeu, aqui ninguém tchau. sabe quem foi. Quem passou para quem? Ninguém sabe. Não, foi ele. Foi ele. Foi Foi ele. ele. A gente sabe que foi A gente ele. A gente decidiu. sabe que foi ele. É, Beijo grande para vocês. Tchau. ferrado.